Quando aparecer, vocês avisam, tá bom? Apareceu aqui já, professor. Leandro, ok, Leandro? Opa, meu professor, ok, apareceu. Pô, que bom, né? Carla, olha só, aproveitando o valor que Não, você não tinha apareceu não, falado. vou sair e voltar de novo aqui. Oi? Carla, aproveitando o valor que você tinha falado, olha só, você tinha falado 80 graus. 80 graus com a horizontal seria algo aqui, ó, muito próximo, porque sobram só 10 graus aqui, ó. Então, olha só, com esse conjunto de forças aqui, ó, é essa apontada para cá, que seria que você acha que poderia equilibrar. Essa apontada para cá e essa para cá, ó, esse conjunto todo tenderia a se deslocar para cá para o lado direito, ó. Essa força ela tem que ser um pouquinho mais angulada para lá para tentar equilibrar essas duas que está vindo para cá. Entendeu? Tá? Então isso é um grande lance. Se achou aqui, ó, muito inclinado, ó, tem alguma coisa errada, porque muito inclinado aqui, ó, se somar essas três, vai dar alguma coisa que venha para cá, então não vai equilibrar. Eu preciso equilibrar essas duas, então vai ser algo que vai estar nessa direção aqui, ó. Não necessariamente na bissetriz, né? Não necessariamente 30 graus para cima, 30 para baixo, mas nessa direção para cá, ó. Tá bom? Então vamos lá. A força F2 eu não preciso fazer nada com ela, mas a força F1 eu preciso decompor, né? Então vou colocar lá no eixo X, o que eu vou chamar de F1x, no eixo Y, o que eu vou chamar de F1y. Então nota que agora é o seguinte, ó, a gente tem na horizontal duas forças que apontam para cá, para a direita. Então para equilibrar essas forças eu preciso ter uma componente que venha para cá para a esquerda, tá? Que é a componente que eu vou chamar de Fx. Então, ó, essas duas apontam para a direita, preciso de alguma para lá para poder equilibrar com essa, para que eu consiga a resultante aqui igual a zero. Eu tenho essa aqui que aponta para cima, então preciso de uma que aponta para baixo, para poder equilibrar com ela. Então, aqui para baixo vou chamar de Fy. Por que Fx e Fy? Porque essas duas serão para mim as componentes da força que eu estou procurando, que é a força necessária para equilibrar esse sistema. Tá vendo, Carlos? Ó, o desenho, ó, mais para cá. Ó. Se ela fosse muito aqui para baixo, tenderia a deslocar tudo para cá. Então, essa força precisa ter um ângulo um pouco menor. Tá bom? Não necessariamente deve cair aqui na bissetriz. Eu acho que eu já desenhei mais ou menos a partir do resultado que eu encontrei depois. Bom, então, tendo feito isso, tirando agora essa força F1 e substituindo ela pelas componentes F1y e F1x, eu agora só tenho forças na horizontal e somente forças na vertical. Então, agora eu preciso determinar quanto vale essas componentes da minha força na horizontal e na vertical para saber quanto é que ela vale. Então, o primeiro passo, determinar quanto vale essas componentes da força F1. Então, força F1, como quem está aqui adjacente ao ângulo de 60 é F1x, a gente tem batido nessa tecla. Eu vou usar, então, para calcular F1x, a relação de adjacência, ou seja, vou multiplicar F1 pelo cosseno de 60. Então, F1 vezes o cosseno de 60 vai ser 30 vezes o cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é meio, então isso vai dar 15 kgf. Então, eu tenho aqui na horizontal, além da força F2, que já estava, né, de 12 kgf, eu tenho aqui agora a componente em X da força de 30 kgf, que vale 15 kgf. Então, já determinei essa força. Se eu usei cosseno para determinar F1x, para determinar F1y, eu vou usar o seno. Então, F1y vai ser igual a F1 vezes o seno de 60. Então, F1y vai ser igual a 30 vezes o seno de 60, que vai me dar um valor aproximado de 25,98. Agora sim, ó, de posse dos valores, eu vou pensar o que eu vou fazer com eles. Ó. Na horizontal, eu tenho duas forças que apontam para a direita e uma força que aponta para a esquerda. Eu quero que a minha resultante seja igual a zero. Então, se eu tenho duas forças que têm mesma direção e mesmo sentido, eu somo essas duas. Então, essas duas eu vou somar. E se essa daqui tem sentido oposto, essa eu vou subtrair. Ou seja, dizer que a resultante é igual a zero em x é dizer que o que aponta para a esquerda tem que ser igual ao que aponta para a direita. Ou seja, fx tem que ser igual a f1x mais f2.
Tá? Então, dizer que a resultante é igual a zero significa que essa minha origem não pode andar para a esquerda nem pode andar para a direita. Se não pode ir para a esquerda nem para a direita, significa que o que está para a esquerda tem que ser igual ao que está para a direita. Então, fx vai ser igual a f1x mais f2. Substituindo os valores, fx, f1x, 15, mais F2, que vale 12, então vou ter um total de 27 kgf. Então, já determinei quanto vale Fx. Agora, para Fy. Para Fy também, eu vou ter que entender que a resultante em y tem que ser igual a zero. Se eu tenho uma força que puxa para cima e outra que puxa para baixo, para que essa origem dos eixos não suba nem desça, eu preciso que essas forças sejam iguais. Ou seja, Fy vai ser igual a F1Y, que a gente já calculou aqui, 25,98. Bom, agora eu preciso determinar quanto vale o valor dessa força. Se eu conheço as componentes e elas são perpendiculares, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, essa força vai ser ela ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Ou seja, 27 ao quadrado mais 25,92 ao quadrado. Efetuando as contas, vou achar uma força de 37,47 kgf. Pronto, conseguimos determinar quanto vale a força. Agora eu quero saber o ângulo formado com a direção horizontal. Como falei para vocês, a gente vem trabalhando a relação de adjacência. A adjacência é cosseno. Então, adjacente a esse ângulo é fx. Então, o cosseno desse ângulo vai ser quem? O cateto adjacente, que é fx, dividido pela hipotenusa, que é o f. Substituindo os valores, fx 27, a força 37,47, vou achar um valor do cosseno de aproximadamente 0,721. Ou seja, se eu usar lá na minha calculadora a função inversa do cosseno igual a 0,721, eu terei um ângulo de aproximadamente 43,86 graus. Vamos lá, quem tinha feito tinha achado valor diferente. Onde é que se equivocou? Quais foram as dificuldades? Se alguém está com dúvida ainda, levanta para a gente poder reexplicar. Wagner, eu errei aí no f de x, na resultante. Eu não somei aí 15 com 12, entendeu? Ah, então não pode esquecer, né? Porque aqui, ó, para que a distância seja igual a zero, o que tiver para lá tem que ser igual ao que está para cá. Então você tem que somar essas duas. Se eu tivesse uma outra componente aqui, tinha que somar mais 3, tá? Então, eu não somei, por isso que deu diferença, entendeu? Beleza, mas agora você pegou, né? Entendi. Beleza, o outro... Professor, Rafael aqui. Eu tinha caído, será que seria possível voltar aí? Voltar você caiu tudo onde? aí? Eu caí antes da explicação, voltei agora. Eu estou aqui, estava tudo congelado. Aí quando eu voltei, você já estava na metade. Já estava na metade. Tá. Então, olha só. Vamos lá, então. A gente quer determinar qual a intensidade, né, qual o valor da força e o ângulo que ela forma com a direção horizontal, de modo que possa equilibrar essas duas forças. Então, o primeiro passo qual é? Colocar tudo nos eixos cartesianos, trabalhar só com força que esteja na horizontal e força que estejam na vertical. Força F2 não preciso fazer nada, mas a força F1 eu vou ter que determinar a projeção dela no eixo X, que vai ser F1x, e a projeção dela no eixo Y, que vai ser F1y. E aí vou trabalhar com as componentes ao invés de trabalhar com essa força inclinada, porque vai facilitar a minha vida. Bom, então eu vejo aqui, que no eixo X eu tenho duas forças que apontam para a direita. Então, para equilibrar esse sistema, eu preciso de uma força que aponte para a esquerda. Vou chamar essa força de Fx. No eixo Y, eu tenho uma força que aponta para cima. Para equilibrar essa força, eu vou ter que ter uma força apontando para baixo, que eu vou chamar de Fy. Estou chamando de Fx e de Fy, porque essas duas forças vão compor a força F, que é a força que eu estou procurando. Então, o próximo passo qual é? Descobrir o valor dessas forças que eu não tenho ainda. F1y e F1x. A força F2, como a gente não precisa fazer nada com ela, já está aqui o valor, está ótimo, ela está em cima de x. A gente tem trabalhado com a questão, com a relação de adjacência. Então, a F1x é adjacente ao ângulo de 60. Então, para calcular essa força, eu vou multiplicar, para calcular essa componente, eu vou multiplicar a força pelo cosseno desse ângulo.
conforme a gente já tinha visto. Então, f1x vai ser igual a f1 vezes o cosseno de 60, que é 30 vezes o cosseno de 60, como o cosseno de 60 é meio, então vai dar metade, 15 kgf. Pronto, determinamos f1x. Agora vamos determinar f1y. Se eu usei o cosseno para f1x, para f1y eu vou usar o seno. Então, f1y vai ser igual a f1 seno de 60, f1y 30 seno de 60, que vai me dar um valor aproximado de 25,98. Agora, o que eu vou fazer? Vou ver em cada um dos eixos, né, uma resultante igual a zero. Primeiro no eixo x. Eu quero que no eixo x a resultante seja igual a zero, ou seja, eu quero uma resultante igual a zero, significa dizer o quê? Que esse ponto que está aqui, que é a origem dos eixos cartesianos, não pode se deslocar para a esquerda, nem pode se deslocar para a direita. Ou seja, para que isso aconteça, se eu somar essas duas forças que apontam para a direita, tem que ser igual à força que aponta para a esquerda. Senão, isso aqui não vai estar em equilíbrio, senão a resultante em x não é igual a zero. Então, fx vai ser igual a f1x mais f2. f1x a gente calculou lá que valia 15, f2 vale 12. Então, em fx a gente vai ter 27 kgf. Então, se eu tenho 27 kgf para cá, eu tenho que ter 27 kgf para lá também. E aí a resultante em x vai ser igual a zero. Em y também tem que ter uma resultante igual a zero. Se eu tenho só uma força para cima e só uma força para baixo, significa que essas forças têm que ser iguais. Ou seja, Fy tem que ser igual a F1y, que é igual a 25,98 que a gente já calculou. Nós temos aqui agora duas componentes que são perpendiculares. Para a gente achar a resultante entre elas, que é a força que eu procuro, basta aplicar Pitágoras. Então, a força ao quadrado vai ser igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Substituindo os valores, eu tenho 27 ao quadrado mais 25,98 ao quadrado, que me dá uma resultante de 30,47 kgf. Falta agora determinar qual o ângulo que essa força forma com a direção horizontal. Então, como a gente tem batido na tecla da adjacência, então a gente está trabalhando com a relação de cosseno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo vai ser fx dividido por f. Substituindo os valores, fx 27, f 37,47, achei um valor de 0,721 aproximadamente. Pego lá na minha calculadora a função inversa do cosseno, cosseno menos 1 do ângulo igual a 0,721, que vai me dar um ângulo aproximado de 43,86. Depois dessa segunda, alguém com dúvida? Muito obrigado. Nada. Vou tirar aqui só um instante, tá?